Fala, meu povo, João Abrantes na área. Você tá com a sensação de que você é uma pessoa sem sal? Onde quer que você vai, parece que você não consegue deixar tua marca, as pessoas não dão muita bola pra você? Você já deve estar achando que o problema tá na tua aparência ou então quando você tem no bolso, né? Mas então, por que tem tanta gente que não é nem rica e nem bonita e que vive cercada de amigos e pretendentes? Eu respondo, porque elas sabem ser interessantes. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas que você pode começar a botar em prática hoje mesmo para virar uma pessoa mais interessante e dar aquele up no seu jogo. Vamos nessa? Primeira dica: não seja uma pessoa preguiçosa. Por que eu tô falando isso? Porque 90% das pessoas desinteressantes são preguiçosas. Você com certeza já teve o desprazer de conversar com uma pessoa que não era interessante, principalmente se você já usou o Tinder. Você já reparou que essas pessoas parecem que têm preguiça de conversar? Você pergunta pra ela assim: mas e aí? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? E ela responde: sei lá, nada demais. Eu gosto de dormir. Aliás, posso te dizer uma coisa do fundo do meu coração? Quando o ápice de prazer de uma pessoa é a satisfação de uma necessidade fisiológica que nem dormir, você pode ter certeza que tem alguma coisa muito errada com ela. Mas voltando ao assunto, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: gente preguiçosa é, por natureza, desinteressante. Elas não têm ideias interessantes, elas não fazem coisas interessantes. Na verdade, elas são muito passivas, porque elas jogam toda a responsabilidade da conversa para cima dos outros. Então, não seja uma dessas pessoas. Luta contra essa preguiça. Lê mais, passeia mais, começa a praticar um esporte, desenvolve uns hobbies, enfim, sai da sua rotina. Você muito provavelmente está preso ou presa a uma rotina, ou seja, você está sempre falando com as mesmas pessoas, sempre frequentando os mesmos lugares, sempre consumindo os mesmos tipos de conteúdo, e assim fica difícil você virar uma pessoa interessante. Começa a se permitir um pouquinho mais, faz umas coisas diferentes para você sair dessa rotina e você ter coisas bacanas para compartilhar com as outras pessoas. Olha, uma dica de ouro para você: faz uma vez por mês uma coisa totalmente diferente do que você está acostumado a fazer. Por exemplo, você sempre come no japa? Experimenta comer num restaurante de comida judaica, que é comida kosher. Você pratica jiu-jitsu? Experimenta fazer uma aula avulsa de kung fu, só para ver como é que é. Você lê livro de autoajuda? Experimenta ler uma biografia ou então uma obra de ficção, entendeu? Procura romper com os seus próprios padrões regularmente, porque isso vai te ajudar muito a ter história para contar. Segunda dica: começa a conviver com mais pessoas interessantes. Você já deve estar cansado ou cansada de ouvir aquele princípio de que nós somos a média das 6 pessoas com quem a gente mais convive, né? Mas isso é verdade, e se você hoje em dia se vê como uma pessoa desinteressante, pode ser que isso esteja acontecendo porque você tem passado muito tempo com outras pessoas que também não são muito interessantes. Agora, não é para você abandonar essas pessoas, é para você expandir o teu círculo social e inserir pessoas interessantes nele. Você não sabe por onde começar? Então eu vou te ajudar, presta atenção. Pensa nas pessoas que você conhece, tá? Tem alguém que seja bem-sucedido profissionalmente? Tem alguém que seja engraçado? Tem alguém que seja viajado, cheio de história para contar? Tem alguém inteligente que lê pra caramba? Tem alguém que seja uma figuraça totalmente fora do convencional? Então, olha, começa colando nessas pessoas, isso vai influenciar bastante a tua personalidade e você vai virar uma pessoa bem mais interessante. Terceira dica: seja um bom ouvinte. Você não sabe o que dizer? Não tem problema, dá mais atenção porque as pessoas estão dizendo. Incentiva elas a falarem mais sobre elas mesmas. Não vira aquela pessoa que só está esperando a vez para falar. Vira uma pessoa realmente interessada no que o próximo tem para te dizer. Isso vai te trazer 2 vantagens. A primeira é que você vai aprender muito mais com as outras pessoas e o seu repertório de assuntos vai ficar gigantesco. E a segunda vantagem é que as pessoas vão gostar pra caramba de você, porque vamos combinar, não tem nada que faça a gente se sentir mais valorizado do que uma pessoa que está realmente interessada no que a gente tem para dizer, né? Quarta dica: seja fiel aos seus princípios, interesses e opiniões. Não vira aquela pessoa maleável que fica mudando o que ela pensa, o que ela gosta só para agradar os outros. Esse tipo de pessoa não impõe respeito, não atrai ninguém e acaba virando um para-raio de gente falsa e interesseira. Você nunca vai agradar todo mundo. Todos os meus vídeos aqui do canal tiveram uma parcela de pessoas marcando que não gostaram. Isso faz parte da vida. É impossível agradar todo mundo, então mais vale você aceitar essa verdade e botar para fora quem você realmente é. Até porque
o mundo está carente de pessoas autênticas. Aliás, não existe nada mais chato do que uma pessoa que nunca tem uma opinião formada sobre nada ou que nunca discorda de nada, porque a sensação que esse tipo de pessoa passa é que ela não serve nem para conversar. Quinta e última dica: seja um bom contador ou contadora de histórias. Eu não estou falando de historinha de ficção, não. Eu estou falando de histórias reais que você já viveu, de você ter a capacidade de contar essas histórias de uma maneira envolvente, bem-humorada, persuasiva. O nome dessa habilidade é storytelling. E inclusive tem um estudo comprovando que o storytelling tem o poder de sincronizar a mente das pessoas. Foi mais ou menos assim. Os pesquisadores botaram uma pessoa para contar uma história e outra para ouvir. As duas estavam sendo monitoradas por um aparelho de ressonância magnética funcional. No começo, as leituras de uma para outra eram totalmente discrepantes, mas à medida que a pessoa encarregada de contar a história foi falando, essas leituras começaram a se alinhar, ou seja, essas duas pessoas começaram a ativar as mesmas áreas cerebrais. Então, olha o poder de conexão de um storytelling bem feito. Aliás, pelo que eu andei pesquisando num outro estudo da Universidade da Carolina do Norte, os homens que sabem contar uma boa história, que dominam o storytelling, eles costumam ser vistos como mais atraentes pelas mulheres por causa do potencial que eles têm para poder influenciar pessoas e construir autoridade. Se você quiser aprender a dominar essa parte do storytelling, bem como várias outras técnicas que são fundamentais para o seu crescimento social, eu quero te convidar a clicar no link que está aqui embaixo na descrição ou no botãozinho que vai aparecer aqui no cantinho da tela quando o vídeo estiver acabando, para você assistir uma apresentação onde eu vou te contar como é que eu fiz para transformar a minha vida social numa fase que eu já estava com uma idade meio que avançada, sem dinheiro, sem amigos, atração zero, enfim, uma fase que estava tudo apontando contra mim. Dá uma olhadinha nesse vídeo, tenho certeza que essa apresentação vai te ajudar. E foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica no like. Dúvidas, comentários, estudos de caso, sugestões, por favor, use e abuse o espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.